do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, este grande bandeirante da fé. Que homem de Deus, meus irmãos. Mas ainda assim que a gente admire Paulo, ele deixou registrado na Bíblia, em 1 de Coríntios 4, 16 e 11, primeiro. Sede imitadores de Cristo, assim como eu fui. Gálatas 1, verso 13, ele diz que era fariseu. Olha o cacique deste homem, fariseu. Ele excedia em judaísmo todos da sua nação. E ele era zeloso e foi chamado desde o ventre da sua mãe. Gálatas 1, de 13 a 15. Quando você vai para Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz que ele era da tribo de Benjamim, a primeira tribo real, que veio o rei Saul, filho de Quis. Saul, ou Shaul, representa lobo e perseguidor. Já Paulo, no grego, significa pequeno. Deus trocou, não, um nome hebraico e um nome romano que ele recebeu através do seu pai, a cidadania romana. E a Bíblia diz aqui que ele era irrepreensível. Daniel, o que é uma pessoa irrepreensível? É a pessoa que se autorrepreende sem necessitar que alguém a repreenda. Aí quando você vai para 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 22, ele era israelita e ele era descendente de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá teve 12 filhos, Deus pegou os 12 filhos de Jacó, gera Judá, Pérez, Esdrão, Arão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boade, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Jotão, Uzias, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e o cativeiro. Aí os irmãos conhecem de Salatiel, Zorobabel, Abiúde, vai até Cristo. Olha o cacique deste homem. Vocês são hebreus, eu também sou. Atos capítulo 7, verso 58. O Estevão foi levado à sinagoga, foi levado a ser julgado, e ali quando os homens fitam os olhos nele, irmãos, o rosto dele brilhava como de um anjo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele começa a pregar, quando ele fala de Cristo, os homens começam a gritar e a razoar. Eles falam, duro de servir, de coração, vocês mataram nossos pais. Aí doeu aquela palavra. Pegaram com força, o levam para fora da cidade, o apedrejam, ele cai no chão, ele põe-se de joelho e fala, Pai, recebe meu espírito, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E depuseram as vestes na mão de um jovem chamado Saulo. Ele consentiu na morte de Estevão e isto mexeu com ele. Meu Deus do céu, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz no verso 58 que depuseram as vestes aos seus pés. Vem Atos capítulo 9, ele prepara a comitiva policial. Se fosse eu no lugar dele, não iria nesta viagem a pé. Eu levaria uma cavalaria. E ali ele tem um encontro com o Senhor. A Bíblia não cita que ele foi de animal, mas ele cai por terra e pergunta, quem és, Senhor? E ali ele tem um encontro com Cristo. Ao meio-dia, a hora que o sol mais libera raios solares, aquela luz mais brilhante, o sol da justiça, aparece para ele e ele cai prostrado. Deus não usou homem para ir direto a ele. O próprio Cristo foi em direção a ele. Gálatas capítulo 1, verso de número 18. A Bíblia diz que ele foi ali aos desertos da Arábia, depois ele volta para Damasco. Depois de 3 anos, é aí que ele vai para Jerusalém. As pessoas duvidando dele, mas não é esse que perseguia, mas ele para mim é um vaso escolhido, quebrado, amassado, passa pelo forno até secar, exposto ao sol, coloca uma cera para ver se tem alguma imperfeição, e Deus falou, este vaso para mim é um vaso escolhido.
Mas Senhor, o passado dele, o passado dele, o passado dele. E Deus diz: olha, Deus diz para mim e para você, nós não temos capacidade de mudar o nosso passado. Ei, jovem, ei, irmão, minha irmã, nós não temos capacidade de mudar o nosso passado, mas Deus nos dá autoridade para termos um futuro de vitória, um futuro profético na presença dele. E ali, meus irmãos, vem a primeira viagem missionária. Ele e Barnabé, Atos capítulo 13, vão para Chipre, passam por Pafos, Itália, Perge, Seleucia, Antioquia, Icônio, Derbe, Listra. Não foi fácil, sofreu demais. Atos 14 foi dado como morto. E no dia seguinte passa na casa de cada irmão. Continue firme, continue fiel, que Deus te abençoe. Oh, meu irmão, que homem era esse? Que homem era esse? Era um homem cheio de Deus. Segunda viagem, ele e Silas, Atos 15, do 36 ao 40. Passa fortalecendo os irmãos da primeira viagem. Passa em Troade, passa em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Mileto, Patara e Cesareia. Terceira viagem, passa só em Atos 19. Tarso, Derbe, Antioquia da Psídia, Esmirna, Pérgamo, Neápolis, Antilopes, Acaia, Açois, Mitilene, Mileto, Rhodes, Patara, Tiro, Ptolemaida e o destino de Éfeso, por último. Aí no capítulo 21, ele retorna a Jerusalém, onde é preso. No capítulo 27, enviado para a Itália. Esses homens, meus irmãos, pregaram em 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, encerrei a carreira, vírgula, mas guardei a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Combati o combate. Ele chamou cada pedrada, ele chamou cada sofrimento, ele chamou tudo que ele passou, meus irmãos, de bom combate. Foi nocauteado, passou fome, passou sede, esteve nu, esteve em abismo, sofreu naufrágio, tomou 5 quarentenas menos uma, 3 vezes apanhou com vara, mas chamou tudo isto de bom combate. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o tipo de evangelho que você tem vivido na face da terra? Às vezes, uma dorzinha, um resfriado, algo, a gente já some da congregação. Às vezes, alguém fala mal de você, você, como uma folha, já quer sair. Olha o que esses homens passaram, meus irmãos. Eu estou lendo um livro muito impactante, chamado O Livro das Assembleias de Deus, Diário de um Pioneiro, escrito por Ivar Wingren. Meus irmãos, como esse livro está me impactando, mostrando que quando esses missionários suecos vieram para o Brasil não foi fácil. Enfermidades, dores. Quando eles estiveram aqui no Brasil, só foram receber donativos depois de 6 anos. E o que recebia não era o suficiente para manter a sua família, mas ainda assim confiavam em Deus e esperavam e criam que aquilo que eles não viram, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, era muito maior. E foram fiéis até o fim. Que sigamos esses exemplos. Eu admiro Paulo, eu admiro Pedro, eu admiro X e Y. Não se esqueça de como dizer como Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. É Cristo no começo, no meio e no fim.